No vídeo de hoje a gente vai falar de um livro onde a história, por incrível que pareça, o grande vilão dessa vez não é o lobo mau, e sim os porquinhos. É isso aí, pessoal, eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que A Revolução dos Bichos. Esse livro tão atual, tão incrível e tão polêmico. Hoje a gente vai falar sobre 10 fatos que com certeza você não sabia sobre esse incrível livro que pra mim é um dos melhores que eu já li em toda a minha vida. Então não sai daí, aguarda a vinheta e bora! Salve galera protagonista, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Protagonista. E hoje vamos falar de 10 fatos desse livro aqui, A Revolução dos Bichos. Então, sem enrolação nenhuma, vamos logo para a parte 1. Esse livro aqui, por incrível que pareça, não é um romance, não é um livro científico, é simplesmente uma fábula infantil, um livro tipo Raposa e as Uvas, A Lebre e a Tartaruga, é uma fábula onde animais falam e tem uma moral no final. Esse livro foi escrito por Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo de George Orwell, que ele era aí um cara socialista que defendia muito a classe trabalhadora. George Orwell escreveu esse livro entre os anos de 1943 até 1944, justamente aí por essa data, mas esse livro ele só chegou a ser publicado em 1945. A história desse livro é basicamente o seguinte: em uma fazenda no interior da Inglaterra, a fazenda que se chama Granja do Solar, que é comandada lá pelo Sr. Jones, que é o dono da fazenda e consequentemente dono dos animais, em um certo dia ali, o animal mais velho dessa granja, que é o porco major, ele decide criar uma reunião ali para falar algumas coisas que ele queria dizer, prevendo ali que ele tinha muito pouco tempo de vida, já que ele era um animal muito velho e também era um animal muito influente sobre todos os outros ali da granja. Então ele começa a falar nessa reunião que ele planeja ali de como aqueles animais estavam sendo muito maltratados. Eles trabalhavam muito, eles comiam pouco e eles eram muito explorados pelo Sr. Jones. Então ele decide incitar todos os outros animais a fazerem de fato uma revolução contra a exploração, contra a fome, contra a miséria que era a situação de vida deles. Eles estavam sofrendo muito ali nas mãos do Sr. Jones e consequentemente eles queriam a liberdade, eles queriam ter uma vida melhor. A semente, a ideia que é plantada pelo porco major antes de morrer em todos os outros animais. Então é aí que começa a revolução, a ideia de revolução começa logo a partir da morte do porco major. E calma, que aqui isso não é spoiler, tá? Aliás, a morte do porco major é, digamos assim, é o estopim para que a história comece. Tipo, isso aí acontece logo no primeiro capítulo. Até se você ler uma sinopse desse livro aqui, você vai ver que fala que esse porco morre logo no começo. Então não é um spoiler, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Inclusive vai ter alguns spoilers sim nesse vídeo, mas os spoilers não vão inviabilizar a qualidade da leitura desse livro. Então mesmo com spoiler ou sem spoiler, você vai querer ler esse livro. Continuando aqui a história, depois que o porco major morre, os animais ficam com aquela ideia de revolução e eles ficam super animados para lutar contra o Sr. Jones, né? Então eles acabam entrando numa luta ali mesmo contra o fazendeiro e expulsam ele da fazenda, entendeu? Então, depois disso, o que acontece? Os animais agora estão livres de seres humanos, só que tem um porém. Eles não conseguiam viver sem um líder. Eles precisavam de alguém para comandar as coisas, porque eles perceberam que eles não sabiam coordenar os horários de alimentação, as vacas precisavam ser ordenhadas e alguém tinha que ordenhar. Eles precisavam manter a rotina de trabalho para continuar produzindo alimento para eles mesmos. Então eles perceberam que eles precisavam se organizar. E quem é que toma a iniciativa para se oferecer para ser líder? Quem? Os
porcos. É isso aí, gente. Os porcos, eles acabam assumindo a liderança ali de forma antidemocrática. Eles mesmos se oferecem, a gente vai ser o líder, pronto, acabou. Eles se acham os animais mais inteligentes. Os porcos, principalmente o porco Bola de Neve e o porco Napoleão. Então eles acabam assumindo ali a liderança e coordenando as coisas. Eles passam a organizar as coisas e acaba tudo fluindo perfeitamente bem logo no começo. Tipo assim, gente, você acaba no começo da história, você acaba torcendo muito pelos animais, principalmente quando o Sr. Jones vem com um monte de fazendeiros bolar um novo ataque aos animais e eles mais uma vez lutam e vencem os seres humanos. É aí que você... isso aí, porra! Você vibra demais, você torce pelos animais no começo, porque você entende a dor deles é de fato real, assim, tipo, eles viviam sob condições muito ruins de vida, passavam fome, eram muito explorados, então tem uma coisa bonita ali naquela revolução que eles promovem. Só que tem um problema, com o passar do tempo, os porcos, eles acabam adotando os mesmos vícios dos humanos. Inclusive, isso era um detalhe que o porco major, antes de morrer, disse que não era para acontecer de forma nenhuma. Os animais não podiam adotar vícios dos humanos. Então, eles também bolaram depois uma série de mandamentos que os animais deviam cumprir. Deixa eu só ler aqui para vocês verem que mandamentos são esses. Olha aqui, os 7 mandamentos dos animais que os porcos criaram, né? Os 7 mandamentos da boa convivência ali dos animais eram o seguinte, ó. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em camas. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E todos os animais são iguais. Esses foram basicamente os mandamentos que os porcos criaram ali para poder comandar os animais. Só que com o passar do tempo, todos esses mandamentos hipocritamente foram, digamos assim, violados pelos próprios criadores, né? Os próprios porcos fizeram tudo isso. Eles beberam álcool, eles mataram outros animais, eles dormiam em camas, eles vestiam roupas, enfim. Tanto é que chega um momento que o Bola de Neve e o Napoleão, que eram os líderes porcos, eles acabam entrando em conflito e o Napoleão, que era um pouco mais chefe assim, ele literalmente solta os cachorros em cima do Bola de Neve. Os cachorros literalmente mesmo, tá, gente? Como vocês podem ter visto aí na cena, os cachorros acabaram sendo criados pra, digamos assim, torturar qualquer outro animal que fosse contra as ideias do Napoleão, digamos assim. Então, gente, com o passar da história, os próprios animais passam a sentir, meio de forma ingênua, que a vida deles não mudou muito depois da Revolução. Ela ficou talvez até pior do que quando eles eram comandados pelo Sr. Jones. Porque eles estavam passando mais fome, eles estavam trabalhando bem mais do que antes e estavam sendo muito mais explorados. As galinhas continuavam perdendo os ovos, as vacas continuavam perdendo leite, todos os animais, tudo que eles produziam era pro benefício só dos porcos, cara. Gente, depois que eu comecei a ler esse livro, depois que eu assisti o filme e tal, nunca mais eu consegui olhar para um porco sem lembrar dessa história e sem ter raiva, ódio dos porcos. Porque, cara, eles são muito escrotos, gente. Os porcos são terríveis, são os grandes vilões dessa história. E pra finalizar aqui a história, tem ali vários animais, né? No final eles acabam... chega um momento que os porcos, tipo, eles começam a andar sobre 2 patas, eles começam a usar roupas, eles começam a se comportar literalmente como humanos. Chega um momento que os próprios animais, eles já não sabem diferenciar o que são porcos, o que são humanos, porque a coisa, eles de fato tomaram tudo que os humanos faziam com os animais e eles acabaram repetindo exatamente os mesmos costumes, os mesmos vícios, lembrando que tudo aquilo ali foi condenado pelo porco major logo no começo da história. Só que eles nem estavam nem aí para isso, eles queriam saber que eles estavam no conforto, eles moravam na casa do Sr. Jones. Enfim, essa é basicamente a história da Revolução dos Bichos
E agora que é a parte interessante, que você vai entender que a história não é tão infantil assim como você está pensando. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreva nesse canal, deixa o like aqui no vídeo, porque gente, você não tem noção do quanto isso me ajuda demais. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha e agora sim, vamos pro vídeo. Basicamente, o George Orwell escreveu esse livro para fazer uma crítica muito polêmica ao socialismo. Só que tem um detalhe, o próprio George Orwell era socialista. Ele não estava criticando, digamos assim, o socialismo, que o socialismo não funcionava todo. Ele estava criticando, na verdade, o modelo que a União Soviética estava adotando como socialista. Ele está criticando basicamente o próprio Stalin, né, na época que tinha a Revolução Russa. E ele percebeu o quanto o Stalin estava tendo ideia deturpada do que seria o socialismo. Agia sem democracia nenhuma, e era exatamente isso que o George Orwell estava criticando. Ele não estava criticando o socialismo em si, mas a ideia de socialismo a partir do Stalin. Inclusive, esse livro, quando foi publicado em 1945, ele foi muito polêmico e ele foi muito criticado, gente. Por quê? Porque na época, em 1945, ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E era quando a União Soviética e os Estados Unidos ainda eram aliadas junto com a Inglaterra contra a Alemanha nazista de Hitler. Então, basicamente, a ideia de ser contra a União Soviética, né, a ideia que era vendida no livro de contra esse socialismo do Stalin, era uma coisa que eles não apoiavam muito, né? A Inglaterra acabava não apoiando tanto, né? Eles não queriam ser contra o Stalin e tudo mais, até porque eles estavam unidos ali contra o Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. Então esse livro acabou não tendo muita aprovação na época, ele foi muito polêmico e muito perseguido, muito rejeitado mesmo. Mas um detalhe importantíssimo é que o George Orwell, ele morreu 5 anos depois desse livro aqui ser publicado. Então, gente, é claro que o George Orwell, se ele ficasse vivo por mais tempo, ele ia acabar se revoltando e se frustrando bem mais assim com o rumo que esse livro que ele escreveu e foi tão perseguido ia tomar, porque as coisas ficaram muito bem piores depois. Porque o que aconteceu? Depois de um certo tempo, com a chegada da Guerra Fria, em que a União Soviética e os Estados Unidos agora eram duas inimigas, os Estados Unidos pegou a ideia da Revolução dos Bichos, da crítica ao socialismo, e usou ela como uma grande propaganda antissocialista na época. Ou seja, eles acabaram usando o livro como arma contra o socialismo que o próprio Orwell tanto defendeu em vida. Lembrando que ele não era crítico do socialista, ele era crítico do socialismo do Stalin, que para ele era o stalinismo, não era nada de socialismo que a União Soviética fazia. Inclusive, mais um fato aqui curioso é que os Estados Unidos lançaram um filme em desenho de animação, que é essas cenas aí que vocês viram, que inclusive tem aqui no YouTube a disponibilização do filme, que esse filme, gente, era justamente para acabar doutrinando desde cedo as crianças a concordarem com a ideia de que o socialismo é uma coisa ruim. Tanto é que o filme não é tão, digamos assim, não tem a essência tão da ideia do Orwell em si, não é tão fiel à história do livro. É bem fiel, mas não é tão assim como deveria ser, né? O filme é bem uma propaganda antissocialista mesmo. O filme é uma animação de 1950 por aí, não tem nada de ingênuo ali, apesar que as crianças podem até assistir, mas não tem nada de ingênuo naquela animação. Vocês podem depois dar uma conferida. Muito interessante, gente, é que esse livro aqui, apesar de ser um livro tão polêmico, tão atual e tão incrível, ele também é muito, muito, muito simples de ler, gente. Se vocês pararem para olhar essa edição, por exemplo, aqui da Companhia das Letras, as folhas, os capítulos são muito pequenos. O livro tem pouco mais de 100 páginas, os capítulos são pequenos e a leitura, gente, é muito dinâmica. Você consegue imaginar na sua mente os animais, a história, o que eles estão bolando, o que eles estão acontecendo.
e você fica numa ansiedade para saber o que vai acontecer. Mesmo depois de ter contado aqui a história para vocês, eu tenho certeza, gente, que se vocês começarem a ler, vocês vão se sentir empolgados até o final desse livro aqui. Então é uma leitura muito recomendável, principalmente para quem não tem o hábito de ler, quem não gosta de ler. Começar por esse livro aqui é uma ótima sugestão. Então eu vou deixar até o link aqui desse livro para vocês comprarem pelo site da Amazon, que é super seguro e é super barato, super em conta, aqui na descrição desse vídeo. O último fato aqui, gente, é que a moral desse livro aqui é uma crítica muito atual, inclusive é uma crítica política, né? Mostra o quanto a nossa sociedade em si, ela é dependente de líderes. E esses líderes, eles acabam só tomando proveito para si próprios, né? Eles exploram, eles fazem com que os interesses deles estejam acima de qualquer outra coisa. Então é um livro que todo mundo que quer ser um cidadão mais politizado deveria ler obrigatoriamente. Então a moral dessa história, dessa fábula, né, desse livro, é muito sobre isso, sobre você refletir sobre quem são seus líderes e sobre que sociedade é a nossa, entendeu? Então esse livro aqui, gente, ele é sensacional. Então compartilha aqui esse vídeo, já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros livros aí que você quer que a gente comente aqui no canal Protagonista. E não esqueça, você é o protagonista da sua história. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!